Olá, Shabbat Shalom, estamos de volta com mais um shiur de Shabbat. Não te cumprimentei hoje. Shabbat Shalom, como é que chegou agora? Você que está nos assistindo ao vivo ou você que está nos assistindo gravado aí pelo nosso canal Binei Mashiach no YouTube, eu quero pedir a você aproveitar aí, né? Pedir para você fazer uma propaganda aí e compartilhar nas suas redes sociais, né? Nós queremos aumentar o número de inscritos no nosso canal para que a repercussão daquilo que temos ensinado aumente, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento que você tem. Não seja egoísta, reparta com as pessoas aquilo que você aprende, tá bom? Então, não esquece de dar um like no nosso vídeo e não esquece também de indicar nosso canal para que, quem sabe, a gente aí logo a gente esteja aí com mais de 1000 inscritos no nosso canal, quem sabe, né? E você pode nos ajudar nisso. E a única projeção que terá é o reino de Deus, o Malhut HaShamayim, não é? Nós não temos nenhuma intenção de tornar célebres nosso próprio nome, deixo isso bem claro. O movimento Binei Mashiach, como eu sempre digo, um movimento que veio para somar, não para diminuir, não para subtrair, e também veio para multiplicar e não para dividir. Aprendemos a enxergar o tudo a partir do nada e enxergar no zero a possibilidade infinita de toda a existência. Então, se você, assim como nós, tem um propósito voltado para o Malhut HaShamayim, de viver uma vida não baseada apenas nesse tempo, mas aprendendo a acessar o sagrado através do profano e a descobrir numa nova forma de entendimento da vida um sentido maior à sua existência. Entre tantas coisas que nós temos tentado ensinar, esse curso, o curso chamado a Kabbalah do Autoconhecimento, hoje estamos no nosso 5º episódio, né? Kabbalah do Autoconhecimento 5. Nós queremos voltar a falar então das Sefirot, voltar a falar da árvore da vida, fazendo então uma pequena recapitulação. Todo mundo aqui já está craque, já está todo mundo sabendo aqui, o pessoal aqui já está tudo já mestre cabalista aqui, né? Está todo mundo aí. Como a gente sempre diz, a Kabbalah, ela é uma ciência antiga, não tão antiga quanto dizem que é, mas antiga, oriunda das reflexões e inspirações dos nossos mestres mais antigos, de nossos anciãos, de nossos sábios, que de repente acharam que não era suficiente ter chegado até o nível interpretativo da Torá, e que conseguiram enxergar um pouco além, né? Vamos dizer assim, como alguém me disse uma vez, conseguiram enxergar por trás das letras da Torá, né? Conseguiram olhar mais a fundo, conseguiram ver ali o que outros não veem. E esse conhecimento, obrigado, esse conhecimento vem de Hashem, esse conhecimento vem da inspiração divina. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje, quero aproveitar para focar isso. Nas aulas passadas nós trabalhamos os grupos de Sefirot. Vamos só recapitular então. A árvore da vida, que é o nome dessa forma geométrica, simbólica. A árvore da vida, essa forma, ela representa a expressão divina dentro do homem. Okay? Representa a imagem de Deus. Quando fala que o homem foi criado no Éden, imagem de Deus, significa que ele foi criado com os mesmos elementos do caráter divino, onde estavam em completa harmonia todas essas 10 características. Chamamos de Sefirot ou emanações, que são, eu vou exemplificar, a luz. Qual é a cor da luz? Qual é a cor da luz? Pode ser amarela, pode ser branca, pode ser multicolor. A luz, em seu aspecto mais claro de todos, mais autêntico, vamos dizer assim,
ela é branca. É a luz do sol. A luz do sol, ao meio-dia, um dia sem nuvens, é branca. E o branco é a mistura de todas as cores. Não é bem que o branco é a mistura de todas as cores. Todas as cores, na verdade, são espectros do branco. Entende isso? Entende o que é um espectro? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, tudo bem. Está todo mundo aqui? Sim. Temos quórum? Fora. Podemos começar a sessão, senhores deputados? Sim, senhor. Então tá bom. Com a máxima vênia. Com a máxima vênia, né? Então vamos lá. O que é um espectro? O espectro. Eu não vou saber responder, mas vou responder. Então tá bom. É esse que eu gosto. Tem netza. Que o branco não é a mistura das outras cores, mas que as outras cores é mistura com o branco. Porque justamente a cor que tem é branca. Exato. Todas as outras cores têm origem no branco. Tem a origem do branco e faz diferença nele, né? Então Faz por parte isso do é branco. essa palavra. Espectro. Então tá. Tem que ser isso. Ele falou exatamente. Correto. Com as palavras dele. O que é um espectro? Espectro é aquele... Com a máxima vênia. É o desfigurar daquilo que está sendo claro para a gente, que está sendo de uma forma para a gente. Isso se a gente for ver nos mínimos detalhes, na verdade, por exemplo, a gente bota num prisma, coloca uma luz no prisma e ela vai sair colorida. Isso aí vai sair o quê? mostrar o espectro dela. Não é isso? Faça as palavras do Rabelo. Espectro é o nome que a gente dá às divisões, Os pormenores. não são os pormenores, são as refrações da luz, Isso. ok? Então a luz, ela se refrata em 7 cores, aliás, não em 7 cores, mas nós conseguimos enxergar 7 refrações da luz branca do sol do meio-dia. Quais são? As cores do arco-íris. Ok? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta e... Não. Índigo. Índigo. O pessoal chama de azul ali, mas não é. O índigo é um roxo. É um roxo, É um roxo, né? E aí existem outros 2 espectros que os olhos humanos não conseguem observar, que é o ultravioleta, né? E o infravermelho, tá? Isso são, na verdade, são medidas de ondas de cor. A cor, ela irradia na forma de ondas que são percebidas pelos nossos olhos por conta de células que temos nos nossos olhos, células fotoperceptivas, elas percebem as cores da luz. Então quando você olha aquela cortina cor bege com caqui, com um marrom, na verdade ela não tem aquela cor. Aquela cor é a cor que ela reflete. Ou seja, ela absorve todas as outras cores, menos aquela que ela reflete. Então a cortina, na verdade, nada tem cor alguma. Você é que enxerga o reflexo da luz interagindo com os elementos que formam tudo ao seu redor. De novo, vou perguntar o que eu pergunto toda semana. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mais ou menos. Mais ou menos. Ficou meio obscura. Muito filosófico. Não é. É mais científico nesse caso. Físico. As cores são a percepção dos nossos próprios olhos. Nossos olhos possuem 3 moléculas fotoperceptivas. Elas enxergam o azul, o amarelo e o vermelho. E todas as misturas dessas cores. Tá? Se nós tivéssemos uma quarta, nós enxergaríamos mais uma infinidade de cores. Se tivéssemos uma quinta, enxergaríamos mais uma infinidade de cores. Logo, as cores de fato não existem. As cores são projeções, são percepções de nossos olhos
transmitidas ao nosso cérebro, codificadas dessa forma. De acordo com a nossa capacidade. De acordo com a nossa capacidade. Por isso que tem os daltônicos. Por isso que os daltônicos têm deficiência em uma dessas moléculas, uma dessas células. Então, se ele tem deficiência no amarelo, ele não vai enxergar o verde direito. Os animais vêm em preto e branco. Os animais vêm em preto e branco, porque só tem duas, assim por diante. E os senhores sabiam que nós sonhamos em preto e branco? Bom, fale por você, eu não sonho em preto e Não, branco, eu é. sonho em colorido. Não, o ser humano ele sonha preto e branco. Mas eu me lembro em colorido. Você- Então o meu é colorido por computador. Meus sonhos também são coloridos. Você pensa que é. eles, né? Coisa lá, mas eu Você não sei. pensa que Pô, é. cada um pensa na sua própria época, né? Cada um pensa na sua própria época. E eu O vejo todas as Javier aqui cores. sonha mudo. O meu sonho dele é Eu mudo. vejo todas O seu é preto e branco, o dele é colorido, o meu já é LED, já é tridimensional. Vamos voltar. Gráfico. Holográfico. Vamos voltar aqui. As cores, então, são os reflexos da luz. A luz bate naquela cortina, aquele tecido absorve todas as outras cores, ou a pigmentação daquela cortina, o elemento químico que forma. A pigmentação. A pigmentação, o elemento químico que forma aquilo que a gente chama de tinta, absorve todas as demais refrações da luz e reflete, nesse caso, o vermelho, o verde e o azul, de uma forma que forma o marrom, porque o marrom é a mistura dessas três cores, mas dentro de uma determinada tonalidade. Então as cores, elas são a reflexão da luz que sobra. Ok? Então, quando eu tenho o preto, quando a gente é criança, a gente acha que a gente misturar todas as cores fica preto. Não. É errado, fica marrom. Porque assim, o marrom é a mistura. Marrom é a mistura do vermelho, do verde, do vermelho, do amarelo e do azul. É marrom. Mas se você tira a cor, você tira a luz, então você tem o preto, de fato. Tá? Então, a ausência de luz é o preto, o breu, as trevas. Não é negro, porque a palavra cor negra, o Javier aqui tem a cor negra. A gente fala cor, mas não é negro. É marrom, não é isso? É marrom mais escuro, marrom mais claro. De fato, negro não existe. Ninguém consegue fazer uma cor negra. Você consegue simular uma cor negra. Se você olhar bem pertinho mesmo, aquilo não é Não preto. é o que parece, É um azul muito escuro. Não existe. Chega não a existe. iluminar. Ela chega numa tonalidade tão escura que os teus olhos já não conseguem mais definir ela fora da cor negra. Mas não existe. Ele tá sorrindo aqui, falou que chega a brilhar. Vai tomar do sol. Brilha. Então a cor negra, ela na verdade ela não pode ser reproduzida, mas a gente simula ela. Então, é uma simulação. Bom, dito isso, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando hoje? De cor negra, não de pessoas negras. Não. Pessoas negras, de fato, não são negras como esse meu celular. O Elas pessoal são... pode achar que está tendo uma aula de racismo, né? É. Isso. Não. Falando de cores. E a cor negra no sentido... A cor negra, pigmentação, café... O café não é negro. Se você colocar o café próximo no papel, ele vai manchar o papel de marrom. Mas se você olha ele aqui, você vê e fala café preto, não é isso? A cor negra, ela não existe. Tá? Então, o negro é a ausência de luz. Então, quando uma coisa não permite que a luz passe, ela fica negra. Ok? Então, o branco já não. O branco ele reflete, tudo que você olha para a parede, ela é branca, ela está refletindo todas as cores. Então, você enxerga ela como branco. Então, a luz é branca. Deus está metaforizado na luz branca. A luz branca se refrata numa infinidade de espectros, ok? Mas eu só consigo observar um número X de espectros dessa luz e suas respectivas tonalidades, ok? Significa que podem haver muitas outras possibilidades e eu não consigo enxergar, porque eu não tenho essas células que percebam esses espectros que a luz poderia dar. Um bom exemplo disso é a comparação entre a maneira como o homem enxerga as cores e a mulher enxerga as cores. Aí está... Tem estudos que dizem que os homens enxergam uma menor variedade de cores do que as mulheres.
Eu diria que no mínimo essas mesmas cores causam sensações diferentes. No mínimo isso, causam sensações diferentes em diferentes tipos de pessoas e também, claro, de acordo com homem e mulher, vai ter um impacto diferente. Aí vem a cromoterapia. Mas acho que é uma questão de percepção. Talvez. Mesmo, até porque são detalhes que fogem. Os homens não se interessam em saber. Exato. Bom, mas o que eu quero dizer é, da mesma forma, as Sefirot são espectros da luz divina. Expliquei tudo isso daqui, dei essa volta enorme aqui, passei por fora, para chegar aqui, para que as pessoas entendam, afinal de contas, o que são as Sefirot. São espectros da luz divina. Entenderam isso? Ou seja, a luz é uma só, a luz é branca, mas ela pode ser observada em seus mais variados espectros, tá? Em suas refrações. Então, a mesma luz que emana do Keter, da coroa, que é o mundo onde Deus habita, a dimensão de Deus, de lá emana a inteligência, o conhecimento, a sabedoria, a força, a bondade, a beleza, a ponderação, a atitude, o fruto, e isso tudo, essa luz divina interage com o mundo a partir de todas as demais sefirot intermediárias a ela. Ou seja, Deus se relaciona, o mundo divino se relaciona com o mundo humano a partir essas vias de interação. E de acordo com cada via de acesso, você vai ter um resultado diferente. Se você pegar para cá, você vai ter outro resultado. Mas elas vão usar a mesma... A nossa personalidade é um reflexo da personalidade de Deus? Não, de novo, não é personalidade. A personalidade, ela está ligada... São características, né? São características pessoais, herdadas de nossos pais. Ok? Isso aqui está ligado ao caráter. Tá? Ao caráter. Ou seja, se tivéssemos todas as sefirot em perfeito equilíbrio em nossa vida, teríamos o caráter perfeito como o caráter de Deus, e teríamos todos o mesmo caráter. O que não significa que teríamos todos a mesma personalidade. Por isso a pergunta que você fez na semana passada, seríamos todos iguais? Não. Seríamos apenas todos um mesmo caráter, pessoas perfeitas em seu caráter. Mas não seríamos iguais em nossas características individuais, que é o que nos faz belos. Nossa individualidade, o que nós gostamos, o que nós preferimos. Não, isso não tem a ver. Essas coisas meio que se confundem. Claro que se confundem, porque claro que o nosso caráter acabarão por interferir na interação do nosso com o mundo. Então isso vai, de uma certa forma, influenciar na nossa personalidade. Mas são coisas diferentes. Tá? Não pode ser confundido. Uma pessoa não pode ser julgada pela sua personalidade. Tá? Nós somos julgados pelo nosso caráter e não pela nossa personalidade. Né? Bom. Por falta dele. Não, caráter. Não existe falta de caráter. Esse negócio que você não tem caráter. Todos têm caráter. Caráter mau ou caráter ruim. Caráter mau ou caráter bom. Entendeu? Você é um mau caráter ou você é um bom caráter. Ninguém é desprovido de caráter. Tá? Caráter significa característica. Caráter. Ok? Ok? Entenderam? Então nós já temos estudado nessas últimas 4 aulas. Temos estudado sobre a interação. Vamos recapitular. As três superiores Sefirot, nós chamamos de Sefirot intelectuais. Ok. Sabedoria, inteligência e conhecimento no sentido de compreensão, aquele conhecimento mais. Ok? O segundo é emocionais. Hesed e Gevorah. Hesed está ligado à bondade
está ligado, na verdade, à liberalidade. Gevurah está ligado à resistência e à força. A Hod e Netzar, nós falamos que são o grupo comportamentais, Sefirot comportamentais. E depois nós estudamos Da'at, Tiferet e Isod como as que eu chamei de Sefirot da realização. Os estágios, lembra? Os estágios da realização. A concepção da ideia, a gestação da ideia e, finalmente, a frutificação da ideia, a consubstanciação da ideia. Então, essas nossas 4 aulas se basearam em cima disso. Agora eu quero falar um pouco sobre a Sefirot mais individualmente, já que a gente já entendeu como elas podem se conectar ou fazer uso umas das outras, se interagir entre si. Lembramos ainda, recapitulando mais um detalhe, que todas as Sefirot, elas são características desprovidas de bem e mal, são apenas características. Ok? Então, por exemplo, Chokhmah, sabedoria, mas ela pode ser levada para o bem ou para o mal. A inteligência, uma pessoa sábia, ela pode ser uma pessoa que intermedia situações para o bem ou intermedia situações para o mal. Pode ser uma pessoa perspicaz, uma pessoa traiçoeira. No caso de bondade, seria maldade? Ou... Não. Biná, inteligência, também pode ser levada para o bem, aquilo que você maquina, ou para o mal. Da'at, o conhecimento místico, pode ser levado pelo lado da adivinhação ou pelo lado da profecia. Hesed, liberalidade, pode ser bondade, mas pode ser perdulariedade, pode ser pessoa que, no mundo financeiro, a pessoa que gasta demais. O mesmo que dá é aquele que gasta demais. A Hesed também está ligada a uma pessoa com pessoas mais suscetíveis, mais influenciáveis. Por um lado, elas são compreensivas, mas por outro lado, elas também são manipuláveis. Está ligado ao Hesed. A Gevurah, ela é resistência. Na vida financeira, ela pode ser uma pessoa econômica, mas ela também pode ser uma pessoa avarenta. Na interação social, ela pode ser uma pessoa resistente, uma pessoa de opinião, mas ela também pode ser uma pessoa teimosa. Ok? Ela pode ser uma pessoa de domínio próprio, ela pode ser uma pessoa que dá continuidade, mas também pode ser uma pessoa que nunca desiste, que nunca volta atrás, nem no mau sentido me refiro, e ela não se arrepende, ok? Ela não se dobra, ela tem uma dura cerviz. O Netzar é uma característica de atitude, uma pessoa de atitude, é uma pessoa que se lança, ela tem dinamismo, ela tem atitude mesmo, ela é uma pessoa ativa. Por um lado, é uma pessoa dinâmica, que toma atitude, mas por outro lado, ela pode ser uma pessoa imprudente. Uma pessoa que faz primeiro, pensa depois. O Hod, a ponderação. O lado positivo é aquela pessoa ponderada, que ela regula o Netzar. Mas, ao mesmo tempo, ela pode se tornar uma pessoa indecisa. Ok? Então, essas Sefirot aqui mais externas, principalmente, elas estão muito destacadas no parte negativa e positiva dela. Bom, aqui também, as 3 Sefirot centrais, elas também têm um lado bom e um lado ruim, a Da'at eu já falei. O Tiferet, ela pode se tornar uma beleza para o bem ou uma beleza para o mal. Por exemplo, uma mulher que trabalha seu Tiferet, ela pode trabalhar aquilo para o bem, ou ela pode também trabalhar aquilo para o mal. Pode ser uma pessoa vulgar, entendeu? Isso também pode ser usado para o mal. Ela pode ser uma pessoa hipnótica. Quando a beleza, ela suprime todas as demais Sefirot, ela se torna a vaidade. A Tiferet está ligada à vaidade também. E o Isod, ela é aquilo que produz. E aí não preciso nem dizer, né?
nós podemos produzir coisa boa e coisa ruim. Somos multiplicadores de coisa boa e de coisa ruim. Tem pessoas que onde chegam, plantam coisas boas. Pessoas onde chegam, plantam coisas ruins. Elas são extremamente prolíferas naquilo que produzem. E aí, isso vai depender do fruto. Todo mundo praticamente produz algum tipo de fruto. O Issori é o agricultor das Sefirot. Não, ele é o fruto das Sefirot. Não sei se poderia ser o agricultor. O agricultor planta. O Issori já é o fruto, já é o resultado. Entendeu? É o fruto que é o resultado da interação das Sefirot. Nesse mundo. É a consubstanciação disso. Ok? Então, a luz divina, ela se refrata nesse mundo. Ela interage com esse mundo através disso aqui. Ok? Alguma pergunta até aqui, só para a gente tirar essas dúvidas? Não? Internauta, alguma participação aí agora? Não. Vocês podem fazer as perguntas de vocês através do nosso grupo de WhatsApp, Binei Mashiach. Eu já tinha notado já que está Ok. um probleminha aqui na palavra, Hã? mas não dá para mudar. Qual é a palavra? Em vez de ser shiur, está shuir. Ah, é só clicar lá com o botãozinho direito lá embaixo, mudar, ela já muda automaticamente, não vai nem aparecer. Clica lá na linhazinha lá, do texto, com o botãozinho direito, ela já automaticamente se... Entendeu, hein? Só clicar dentro da palavrinha, mudar ali, ela já vai mudar automaticamente. Obrigado por avisar aí, pessoal. Às vezes acontece isso aí, né? Bom, vamos lá. Eu quero trabalhar a Da'at hoje. A Da'at. O que é a Da'at? Planejamento. Não. Não é. Conhecimento. Conhecimento. É a capacidade de ver. É a capacidade de conhecer. Mas vamos trabalhar num outro aspecto aqui, o menos corporativo, um aspecto mais espiritual. Falei hoje na Paraxá, eu falei hoje na Paraxá que existe a diferença entre o maná e o pão normal. Qual é a diferença entre o maná e o pão normal? Aquele que você maná é aquele que você atribui ele o que você quer. Pão, maná. Qual é a bênção do pão? O maná vem do céu, o Eterno nos dá. E o pão, você tem que plantar o trigo, colher e tal coisa. Vem de onde então? Da terra. Então qual é a bênção do pão? Borei Prihaz não. Não. Amot Silerem minha. Então o pão do homem, ele nasce Da terra. no Malhut, na terra. Ok? Já o pão divino nasce do Keter, para cá. Então, quando o povo estava no deserto, ele recebia o seu alimento do céu. Quando ele entrou na terra, ele tinha que plantar. E aí eles inventaram a bênção. Amor, bendito seja o Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que tiras o pão da terra. Eles não estavam acostumados a colher pão da terra. Eles estavam acostumados a colher pão do céu. Essa é a diferença entre o conhecimento simples, Binah e Rokhmah, e o Da'at. O conhecimento, você pode ter, você pode ler a Torá, você pode entender, você pode recorrer aos sábios, você pode ouvir vídeos, você pode ler livros, você pode se aprofundar, você pode se dedicar, você pode aprender o nível Peshat, que é o nível literal da Torá, em todos os seus aspectos, saber o nome do faraó que tirou, que conheceu Moisés, o nome do faraó que conheceu José, qual é a medida quadrada do Egito, toda a geografia bíblica, o nome por ordem alfabética dos filhos de Jacó na hora de seu nascimento.
Você pode saber tudo, as medidas de cor do tabernáculo, para que cada coisa servia, quantos quilos de ouro foi usado para fazer a menorá. Isso é Peshat. Lembra da palavrinha? Pardes, faz tempo que a gente não mexe com ela. Sim. Pardes, o que significa pardes? Pardes, vou colocar pequenininho aqui, pardes. Vou colocar um galinho pequenininho, esse pequenininho. Por quê? Porque é a junção de 3 palavras, de 4 palavras. Peshat, remes e drash e sod. Não confundir com isod. Tá? Peshat é o nível literal da Torá. Quando eu falo de Peshat, eu lembro de quem? Eu lembro do Rashi. O Rashi, maior comentarista da Torá, que interpretava o literal. Se você quer saber por que as coisas eram daquele jeito, você vai, a primeira coisa, você vai lá no Rashi. O Rashi interpreta cada coisa, ele usa aspectos da linguística, ok? Literalmente. Literal, é o nível literal da Torá. O nível Remes é o nível comparativo. É quando nós pegamos um determinado texto da Torá e nós remetemos ele a os mais diversos textos. Não. Texto mesmo. Textos. Por exemplo, eu pego a Paraxá de hoje e eu comparo com a Haftará, e a Haftará eu comparo com outro texto, com outro texto, com outro texto. Ok? Vou para o Talmud, eu faço aquele elemento comparativo. Tá? E o Remes também faz uso da simbologia. Tá? Também faz uso da simbologia quando eu comparo Moshe Rabbeinu com Yosef com não sei quem, e eu vou fazendo esses joguinhos. Hã? Porque o senhor usa bastante o arquétipo. Sim, trabalha a questão dos arquétipos, né? Uso muito da simbologia. Então esse nível Pardes é um nível homilético. O que é a homilética? A homilética é um campo do discurso que trabalha a metodologia de como as pessoas pregam, de como elas ensinam. Ela faz uso de seus recursos, ela tem homilética. Entendeu? Então é o nível homilético. O nível drash... Então não é Pardes, é o Remes, né? Que é o nível homilético. Não, Pardes é a junção das 4 coisas. É todos eles. Hã? Todos eles é homilético. Não, a homilética é só o Remes. É que o senhor falou Pardes. O Pardes é a junção das 4 coisas. Você falou agora... Pardes, não, desculpa, Remes. Remes. Peshat, literal. Remes é o nível homilético, que é comparativo, tanto textual quanto arquetípico. O Drash é o nível moral. Por exemplo, hoje nós fizemos uma abordagem mais moral da Paraxá de hoje. Qual foi o trabalho que fizemos dela hoje? Qual foi a moral da Paraxá de hoje? Gratidão. Ok? Essa é uma abordagem moral. Mas eu também usei um pouquinho de Remes. Por exemplo, no começo da Paraxá eu falei sobre Behaloterra, comparei isso com ascender, dei uma explicação linguística, comparei isso com Malahá. Isso é Peshat. Também. Começou essa aula de hoje. Citou Rashi também. Essa aula de hoje também. Do espectro de luz, ok? Não, isso já seria mais um Remes, que eu comparei isso daqui, nível comparativo. Comparei isso aqui com o espectro da luz. Isso é Remes. Tá? Agora, o Sod é um nível místico. Tá? Se o meu Pardes, a palavra Pardes em hebraico, significa pomar. Pomar. Tá? É uma brincadeira, é uma palavra formada de outras 4 palavras, mas que tem um significado como palavra individual, que significa pomar. Então, no nosso pomar, nós vamos colocar ela na forma de uma árvorezinha. Uma árvore frutífera. Com seus galhos.
dentro dessa nossa comparação, nós vamos ter o Pardes como a árvore toda. Do que uma árvore é formada? Raiz, caule, galhos, folhas e frutos. Flores e os frutos são transformações de uma mesma coisa, ok? Então vamos lá. O Peshat é aquilo que há de mais óbvio. Se eu tem uma árvore de maçã, qual é a primeira coisa que você vai fazer uso dela? Uma maçã, ué. Não é? É o mais óbvio. Ela está ali para fornecer maçã. Então é a história literal da Torá. Ok? Vai pegar a primeira coisa que você vai colher de uma árvore, é o fruto. Não tem outra coisa. Mas o nível literal da Torá é tão importante assim? Qual é o nível realmente mais importante dos 4 níveis? Eu acho que é o moral. O moral. Ok. Por exemplo, hoje, trabalhar a gratidão. São formas aplicadas. Formas uma teoria numa questão prática da sua vida. Na transformação da vida. Aplicando aquilo para se transformar uma verdade em você. Exato. Tornar a realidade, tornar a verdade uma realidade. Tá certo? Ok. Opinião plausível. Mais alguém tem alguma opinião divergente ou complementar? Só uma participação aqui falando que homilética é derivado do grego milos, que significa multidão, assembleia do povo. Uhum. Mas o Jacob está querendo saber se... Não confundir com omelete. Quer saber se na árvore do lado esquerdo os itens controlam da direita, se na árvore da vida... Todos. Todos os itens controlam todos os itens. Então ele não deve ser a esquerda controlando a direita. Não. Não, as duas coisas. Por exemplo, se eu tenho Gevurah... Deve ter um equilíbrio, né? Mas elas é que promovem um equilíbrio entre si. Sim. Se eu tenho muita Gevurah, se eu sou muito teimoso, eu preciso ser mais condescendente. Se eu sou muito avarento, eu preciso ser um pouco mais liberal. E assim por diante. Ao mesmo tempo, se eu sou muito gastador, eu tenho que ter mais Gevurah. Então, uma regula a outra. Não seria do meio que regularia, não? Não. Da arte, o Tiferet e o Isod. Não. Não, eu não concordo com essa teoria. Tem gente que fala isso. Não. Eu acredito que todas as Sefirot interagem com todas as Sefirot. Ok? Todas elas interagem com todas. Mas E elas regulam todas. o equilíbrio tem que ser pessoal, né? Não, o equilíbrio, ela ocorre quando ela aplica-se de uma forma positiva na nossa vida. É virar a moeda do lado certo. Mas se você, por exemplo, tem muito receio, mas não tem Gevurah, como atingir isso Esse equilíbrio? Com Gevurah. Como conquistar? Mas como conquistar Gevurah? Exercitando. Com exercício. Por exemplo, quem tem muito receio diz muito sim. Tem que aprender a dizer não. Quem tem muito Gevurah diz muito não. Tem que aprender a dizer sim. É exercitando. Gevurah é teimoso, é? Exercitar. Gevurah é teimoso. Gevurah é teimoso. Começa com G. Não entendi. Deixa, piada interna. Já que você... Então, entenderam? Então, todas as Sefirot são necessárias para regular as outras. Todas elas regulam a si mesmo. Mas principalmente essas que estão do lado direito e do lado esquerdo. Principalmente essas, que são as Sefirot intelectuais, emocionais e comportamentais, essas são as que mais interagem umas com as outras. Porque elas são as que definem a forma de pensar, de sentir e de se comportar. Porque está muito ligado, né? Está muito ligado. Uma ligação. Aqui não. Essas Sefirot laterais, eu diria que elas interagem muito mais no âmbito social e pessoal. Mas as Sefirot centrais, elas têm mais uma ligação direta com o divino. Com o processo criacionista do homem. A interação entre a criação divina e a criação humana como uma coisa só. Mas vamos voltar para cá. Diga. Pois é.
Então, eu estou querendo perguntar uma coisa aí que eu estou querendo descobrir ela. De tudo quanto o Rabi fez aí, é sabedoria vinda do Eterno. Essa ave, esse pão que veio do céu e da terra, você acha que esse do céu veio direto do céu? Não veio. Eu vou explicar por quê. Eu vou explicar o que é esse pão que veio do céu. O senhor está levando a coisa para o outro lado. Não é esse pão aí, não. É um outro pão. Como que é lá, fechado? É. Tá levando no sentido muito eu já vou literal, explicar né? o que é o pão que vem do céu. Sim. Tá? Bom, então a primeira coisa que uma árvore tem, uma árvore frutífera, é o fruto. Você vai pegar o fruto e vai comer. Ok? Aí eu perguntei, qual é o mais importante? Alguém disse. Ela falou o nível moral, que é o que aplica na nossa vida. Tá, mas eu pergunto para vocês o seguinte. Onde estão as mitzvot? Na prática. No literal. No literal. Tá aqui. Naquilo que todo mundo considera o mais superficial dos 4 temas. Que é o mais, A mitzvot não está no campo Na moral? verdade, Não, elas estão no campo... tudo, veja bem, quanto mais... superficial, ele é óbvio. É o óbvio, sim. Mas não é porque é o óbvio. Porque, veja como é que é o ser humano. O ser humano, ele tem essa coisa. Aquilo que está à disposição dele não é tão interessante quanto aquilo que ele pode obter daquilo. Aquilo que está um pouco mais fundo. Ok? Então, se eu ensinar aqui Torá, eu vou ter um número de pessoas que vão querer se interessar por isso. Mas se eu ensino aqui Kabbalah, eu vou ter um número muito maior de pessoas interessadas por isso. A gente vê pelas próprias visualizações dos nossos próprios vídeos. Quanto mais polêmico é o assunto, mais visualização ele tem. Quanto mais místico é o assunto, mais visualização ele tem. Quanto mais trabalha a questão moral, também tem. Mas se eu trabalho questão literal, isso aí eu acho na Wikipedia. Todo mundo vai falar. Entende? Mas na verdade, o Peshat é a primeira coisa que uma pessoa tem que ter. Porque uma árvore de maçã, ela é, em primeira instância, uma árvore para fornecer maçã. Eu estou numa árvore de maçã, eu vou comer folha. Estou numa árvore de maçã, vou comer raiz. Estou numa árvore de maçã, eu vou comer caule, ou galhos. Então, à medida em que eu desenvolvo a Da'at, a Hormah e a Binah, eu vou podendo entender melhor o papel dessa árvore. Por isso que lá no Éden, como que se chamava a árvore do conhecimento? Não, vida não. Etz Chaim, árvore da vida. Chamava Etz Da'at. Etz Da'at. Não era Etz Hormah, não era Etz Binah, era Etz Da'at. Ok? Árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento. O conhecimento com o sagrado. Eles quiseram, embora ali fosse o fruto, mas a árvore toda era o Da'at. Eles quiseram o conhecimento. Mas o conhecimento é como vinho. Para que eu tenha esse nível de conhecimento, eu preciso ter, antes de tudo, um recipiente. E o trabalho do recipiente não se dá em outra instância, senão, em primeiro lugar, no Peshat. Ou seja, conheçam, leiam, estudem a leitura diária da Torá. Por exemplo, eu mando todos os dias para as pessoas, ou de 2 em 2 dias, se possível diariamente, o texto da Torá em hebraico, português, inglês e espanhol. Todo dia. E de um tempo para cá, tenho mandado os áudiozinhos de 5 minutos, 6 minutos. Onde eu dou uma explicação, às vezes mais moral, às vezes mais prática. Ok. Infelizmente, eu sei que um grande número de pessoas não perde o seu tempo lendo o texto da Torá, apenas ouvindo o áudio. Porque o áudio, eu já digo do que ela fala. Eles são muito bons. Sim, ok, Baruch Hashem, mas muitas vezes uma aliá tem
quase 2 capítulos inteiros. Em 5 minutos é impossível você falar de todos E eles. outra, quando você lê, você toma aquilo para si. Isso, Você lê e aquilo, na sua mente aquilo se transforma em algo pessoal. sim. Ouvir o que você tem a dizer, na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes, o que quer dizer para você. Exato. É uma indução. Não é? É uma indução. É induzido. Eu estou induzindo. Aquele momento que o Compartilhando senhor o que está. você pensa sobre Exatamente. aquilo. Quando você lê, você tem uma ideia do que eu mesmo penso Mas, sobre aquilo. mas por que aquelas pessoas que só ouvem o áudio, por que elas fazem isso? É mais fácil. Porque é preguiça. Essa é a palavra. Dá para você escovar seu dente enquanto Exato. Dá para andar pela casa enquanto você... Então vai chegar um momento que nós vamos ter que fazer o seguinte, eu vou ler toda a Paraxá, diz o Senhor a Moshe, tal. Meia hora de áudio. Leia Paraxá, depois dou o sentido pechat, depois o drash e quem sabe o sordo. Vocês querem mais o quê? Cair café com bolacha todo dia, flores na porta, uma cesta de café da manhã. Uma massaginha também. Uma massagem. Então, na O Iago tá verdade... trazendo aqui, show de bola esse áudio. Certo é sentar na mesa pela manhã e fazer a viagem junto com a família. Exato. Uma coisa não substitui a outra. Vou fazer na noite. Né? Não, seja quando for. Agora, por que não é a mesma coisa eu ler a Torá, apenas ler, abrir o meu Sefer Torá, o meu Rumash, desculpa, Sefer Torá não, meu Rumash, ou o meu celular, ou ler ali no WhatsApp que eu mando. Não é a mesma coisa eu ler do que eu ler pronunciando o que leio. Porque você tem uma interpretação própria daquilo que tu está lendo. Sim, também. E ativando os sentidos. Porque eu coloco 3 sentidos. É porque você vai ler, vai interpretar, você vai ouvir tua voz falando aquilo ali. Exato. E você? E o outro eu não sei. É a fala, a audição e a visão. Mas se você der uma Aí você lambidinha na imagina. página, Deu uma lambidinha na página e bateu o palato. Olha, então dê aquela E uma lambidinha na página. cheiradinha, e uma cheiradinha. Uma cheiradinha. Perfume a Torá e dê aquela cheiradinha. Deixa Arrumou. o cheirinho da Torá pronto ali. E passe a mão nas folhas, você vai ter o tato. Pronto, Não, leia em braille. olha só. Leia também em braille. Tá vendo como nós temos essa bênção? Tô vendo. Depois você dá uma chanchinha para falar. Claro. Então, Eu acho que tá chatinho. Maravilhosa coisa. Não vai então esquecer, o não. problema das pessoas é o raio do troço do demônio, do diabo, da preguiça. Queima Jesus, isso tudo. Olha, eu não existia, eu não acreditava no diabo, aí eu conheci a preguiça. Eu falei, és tu, Ela é filha, É isso mesmo. né? ela é filha dele. Não é o diabo da preguiça, é a preguiça que é o próprio diabo na vida da pessoa. Entendeu? Só é pior que o diabo vem da parte de Deus, né? O diabo vem da parte da preguiça, vem da pessoa. São os demônios que nós mesmos criamos. Isso. É o comodismo. Nós criamos nossos próprios demônios. Né? É a preguiça, uma delas é a preguiça. Ô bicho, Tem um tema ô para se bicho dar uma demoníaco esse negócio da preguiça. Tem um tema para se dar uma aula. Não é? Nós criamos nossos próprios demônios. Criamos nossos próprios. Aí, no próximo tema. Tem texto luz na parte? Sim. Agora você vê. E eu descobri sem ideia. Agora você vê. Ele vai ser pior que eu. Vai lá, a chance está com o senhor. Vai, Tá, fala, eu Xande. digo. Então, o que está apresentando aqui aí? Tudo isso aí, maravilhosamente eu entendi. E olha, e vou falar a verdade. O Senhor está sendo um Deus. Olha, não, para. Mesmo, meu amigo. Justo, o Senhor está sendo um Deus, mas atrás dele está um Deus muito, não é? Dando tudo ele aí, que aqui não mostra Deus aqui. E o próprio Mashiach falou nesse sentido, porque o Mashiach disse assim, vocês não comeram pão do céu, porque Deus não mandou pão do céu, porque o pão do céu foi eu que desci do céu. Então, por isso que Deus mandou a cadona foi da terra, o maná foi tudo da terra. Do céu desceu Jesus, que é o Mashiach, que é o pão do céu. Tá, vamos lá então. Quando fala que somos deuses, Yeshua falou, vós sois deuses. Não é? Tá no Salmo. Tá no céu.
Disse o Senhor, vós sois deuses. O que significa isso? Sabedoria. Vocês têm que entender o que ele diz. Às vezes ele diz de uma forma, vocês têm que entender o que ele diz. Vamos O ver. que significa dizer, vós sois deuses? Tem outro lugar que diz que vós sois como Deus. Vós sois como Deus. O que significa isso? De imagem e semelhança dele. Que na prática nós temos que ser Deus nesse mundo. Aham. Se Deus... Assim como a gente disse, nós somos Mashiach nesse mundo, somos uma parte, porque somos Sim. o corpo de Mashiach. Sim, sim. Tá, então vamos entender isso aqui. Se hoje todo mundo parar de acreditar em Deus, a humanidade matou Deus, como Nietzsche falou lá. Deus não existe, Deus está morto. Acabou, Deus não existe, Deus Mas foi ele vem morto. através de nós. Pronto, Deus não existe mais. Ok? Está interrompida a relação de Deus com o homem. Deus, para esse mundo, deixa de existir. Concorda? Aham. Mas para nós, Ele continua existindo na esfera de sua existência, mas pelo menos para essa humanidade, ele deixa de existir. Porque a interação de Deus com esse mundo somos nós. Então onde é que está Deus nesse mundo? Está em cada um de nós. por isso que se você, Mas- se você aniquila o povo judeu, Sim, você aniquila principalmente. Deus na terra. Tira Deus da terra. E esse Deus interage no homem através de cada uma dessas coisas. Quando fala que o Mashiach desceu do céu, nesse sentido, não está falando que o próprio Mashiach desceu do céu. Ele está falando que o Mashiach trouxe o maná a esse mundo. E aí voltamos ao nível do conhecimento. Vocês leem a Torá, disse ele a alguns dos seus, julgando nela ter a vida eterna. E no entanto a Torá fala, ele fala o quê? Não eu, Ezra, ele. A Torá fala Que a vida eterna. de mim. Ah, sim. Ele fala, vocês julgam ter a vida eterna na Torá, no entanto a Torá fala Isso. de mim. E ele fala, quem vos julgará não serei eu. Quem vos julgará é Moisés, em quem tem escrito em suas palavras. Não é Moisés o próprio Moshe Rabbeinu, mas a Torá nos julgará. Dourado, Mashiach. Ok? A Torá nos julgará. Nesse sentido, o que ele está dizendo é que todos os nossos sábios, todos os sábios anteriores a Mashiach, trouxeram o conhecimento da Torá, o Peshat, trouxeram o Drash, trouxeram o Remes, trouxeram o nível literal, a Alahá, trouxeram o nível comparativo, a riqueza do conhecimento judaico, trouxeram a moral, a transformação, a aplicação, mas apenas o Mashiach traria a esse mundo o Sode. E o Sode é o oculto. Então, numa árvore, de novo, se você tem um pé, vamos pegar um pé de limão ou pé de laranja. Se você for uma pessoa completamente ignorante, você sabe que esse pé é de laranja. Você vai pegar a laranja, vai descascar a laranja e vai chupar a laranja. Mas se você for um cara um pouquinho mais conhecedor, que dá uma lidinha nos livros de vez em quando, entende um pouquinho de umas mandigas dos antigos, você vai pegar aquela mesma árvore e você vai fazer um chá com as suas folhas. Qual é a diferença entre alguém que pega um fruto de uma laranja e chupa a laranja, ou alguém que pega a folha de uma laranja, a folha de uma laranjeira, e faz um chá? Qual é a diferença entre essas duas pessoas? Ambos pegaram do mesmo lugar. O nível de conhecimento. Então, à medida em que você desenvolve a Da'at, você vai migrando de um conhecimento para o outro. Você vai obtendo da mesma fonte fragmentos diferentes da sua experiência. Você vai tendo uma experiência diferente até chegar na raiz, que é o místico, é o escondido. Depois, você vai pegar aquela mesma árvore, e você vai pensar, o que sustenta a árvore? O caule. A raiz. Não. O caule e os galhos sustentam tudo que está em cima da árvore, ok? Mas o que sustenta Não precisa o ter caule mais forte. é a raiz. Não. O que sustenta o caule é a raiz, mas quem sustenta
a copa da árvore, vamos dizer assim, é a copa da árvore, é o tronco e suas ramificações, os galhos. Ou seja, o mesmo tronco, aqui o drache, né? O mesmo tronco, ele tem diferentes aplicações e ele sustenta, ela é a sustentação, ela é o motivo da árvore, porque de fato, o que ela disse está certo. No fim, o que vai transformar a nossa vida são os ensinamentos morais, as aplicações morais e comportamentais da nossa vida. Ou seja, as lições que poderemos obter da Torá e o que ela quer nos trazer. Por exemplo, hoje a Paraxá dessa semana nos trouxe muito sobre gratidão. No fim, é para isso que ela serviu. Para nos ajudar a sermos gratos, para mudar a nossa vida. Mas abaixo de tudo isso, abaixo do nível do visível e do belo, existe um conhecimento oculto que nós chamamos de Sod. Só que o Sod, ele está num nível tão profundo do conhecimento que quando ele vem à tona, nós não estamos preparados para o reconhecer. E o que nós fazemos? Nós damos uma interpretação nossa a ele. E esse é o problema do Sod. Quando eu penso em algo que está oculto, quando eu penso em algo que está subterrâneo e que é valioso, o que eu penso? Me diga uma coisa que está subterrânea, oculta e é valiosa. Ouro. Diamante. Ouro, diamante. Ok. O ouro foi usado para ornamentar o Beit HaMikdash, o Mishkan, fazer a menorá, mas o ouro também foi usado para fazer o bezerro de ouro, foi usado para fazer todos os ídolos. É o mesmo metal. Enquanto ele estava debaixo da terra, ele era precioso em si próprio. Quando ele foi trazido para a realidade da nossa manipulação, eu dei a ele o que eu quis. Esse é o problema da Kabbalah. É quando eu vou buscar o que está no fundo, mas dou a ela a interpretação de minha própria experiência. Pode ser o bezerro, o bezerro, exemplo, ou o Mishkan, a menorá. Então a mesma luz que traz... A gente faz com tudo. A gente faz com tudo, mas uma coisa é certa. Quando fala guardareis o Shabat, é fácil de entender. Quando fala sereis gratos, é fácil de entender. Quando você faz as devidas comparações, você ainda pode, o nível de manipulação pode aumentar um pouco. Mas quando você vai para o Sod, ele está no segredo. Então só quem o pode extrair de lá é quem está totalmente ligado com o Keter. Aqui, ó, essa interação entre o Da'at e o Keter é que vai dar o resultado positivo. Mas quem está totalmente ligado com O Tzadik. O Tzadik. Então, a nossa relação com o sagrado, por isso que o Da'at, ela está aqui, ó, nessa, direto. Por quê? Porque à medida em que o Tzadik se eleva, como nós falamos hoje, quando Abacuque fala, tu me dás os pés como da corça e me faz colocar em lugares elevados, mas primeiro ele chegou ao nível, por exemplo, de quando não houver, quando a figueira não der suas flores, a oliveira não der seu fruto, quando não houver fruto no campo, quando não houver vacas nos currais. Veja bem tudo que o Tzadik passou. Ainda assim ele conseguiu estabelecer sua relação com o sagrado. É muito diferente alguém que quer aprender Kabbalah para saber o segredo do sucesso, para enriquecer, para fazer numerologia, para trocar o nome dele, para saber signos e só isso. Ou para ser visto na internet. Para ser visto na internet. É o bezerro de ouro. O ouro precioso,
sagrado usado para fazer um bezerro. Porque se eu trago uma bagagem, por exemplo, do cristianismo, com todo respeito, mas eu trago uma bagagem de uma série de crenças que eu aprendi lá, quando eu for buscar no oculto, eu vou buscar o ouro. E eu vou olhar e ver nesse ouro aquilo que eu já trouxe comigo. Entendeu? Por isso que antes de chegar no nível Sod, uma pessoa deve focar na Torá, na prática crua, pura, da prática da Torá. Tem gente que vai direto, não sabe nem o que é Torá. Se interessa pelo Sod, não sabe nem, não conhece nem a ordem das parashot. Então fazer o seguinte, se você perguntar para mim, dá lá a ordem das parashot, eu não fico treinando isso, então provavelmente eu não vou saber. Ok? Mas se você disser para mim uma parashá, como eu já estou tão acostumado a ensinar, muito provavelmente eu vou saber do que ela fala. Ou pelo menos os tópicos essenciais de cada parashá. Quando eu dava curso de Yeshivá, nós fizemos a nossa primeira Yeshivá em 2005. Uma das coisas que eu pedi aos meus alunos foi que eles escrevessem as 54 parashiot e fossem na versão Ferreira de Almeida da Bíblia, que tem aqueles subtítulos, e copiassem todos os subtítulos das parashiot dentro delas. Mesmo que sejam aqueles títulos um pouco indutivos, vamos dizer assim. E hoje nós temos a Torá Viva, que está dividida assim. Se você pegar a Torá Viva da editora Mayanot, você tem a lista das parashiot e o índice temático delas em cada parashiot. Ninguém se preocupa em ler esse tipo de coisa. Por quê? Porque não é interessante. Mas te dá mais um geral do que vai. Mas é claro que é interessante, né? Mas para a maioria das pessoas não é interessante. Coisa maravilhosa Que e não buscam interessa. o oculto, né? Porque estão Já querem- preocupadas, aí se tornam verdadeiros papagaios, que eu sempre falo isso aí. Toma cuidado com os papagaios, porque o papagaio não tem Da'at. O papagaio talvez tenha Biná, o papagaio talvez tenha um pouco de Hormá. Porque ele treina, né? Ele treina, ele fica na frente do espelho. Fica perfeito. Vamos pegar o seguinte, vou passar para o Parashá de hoje. Primeiro lugar que eu vou, Rabad.org. Tá lá, resumo da Parashá, seleções do Midrash. Pronto, não precisa mais nada. Entro na Biná, na Bimá, nesse caso na Biná, Manda até por e-mail. né? Manda até por e-mail. Entro na Bimá, chego lá e falo, olha gente, Parashá de hoje, Parashá muito interessante, cheio de coisas bonitas para se estudar, não é? Nossos sábios nos trazem muitas revelações. E veja bem, por exemplo, o Midrash fala sobre esse texto aqui, e tal, isso, tal. O Midrash fala, isso aí eu também faço, como dizia o bêbado lá, da historinha do pastor. Isso aí eu também faço. Isso aí eu também sei fazer. Entendeu? Mas o Da'at é uma pessoa tentar, pelo menos, alcançar o Da'at na sua relação com o sagrado, em suas meditações. O que você faz quando você não tem nada para fazer? Alguns de nós vemos televisão, alguns de nós vemos música, ouvimos música, tudo isso é maravilhoso. Televisão, ouvir música, beber um vinho, sei lá, jogar um jogo de xadrez, sei lá, fazer algum tipo de coisa, tocar, se divertir, dar uma saída. Tudo isso é bom? É bom. Mas quando você vai para Salmo capítulo 1, bem-aventurado o varão, que não se conduz os escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Tem gente que quando não tem nada para fazer, ou mesmo quando tem coisas para fazer, ele dedica um tempo de seu dia, não para ler a Torá, e nem para ouvir o áudiozinho de 5 minutos apenas, mas ele não se contenta. Ele medita. O que ele traz para mim? Ele rumina. Qual é a diferença entre um animal puro e um animal impuro? Principal diferença, ele rumina. Ou seja, ele engole no seu primeiro estômago. E veja, Pardes 4. Quantos estômagos tem um animal cachê, no caso da vaca e do boi? 4. Primeiro nível, fechado. Não tem nada a ver, né? Nunca tem nada a ver, né? Primeiro nível Peshat, o segundo nível o Remes, o terceiro nível Drash, o quarto nível o Sod.
Se você jogar diretamente para o quarto estômago, que tem um índice de acidez diferente do primeiro, você vai matar o animal. Se eu pudesse simplesmente pegar aquilo que ele comeu e jogar direto no quarto estômago, fazer um duto, alongar o esôfago dele, jogar lá para o quarto estômago, ele ia morrer. Porque os níveis de acidez de cada estômago se diferenciam para um nível diferente de sua digestão. Então, uma das coisas que eu sou contra, particularmente, são dois tipos de professores. O papagaio. O professor papagaio. O rabino papagaio, o rádio papagaio, o roxo papagaio. Que ele vai na internet, Prega só o que lê. prega o que lê. Ou assiste 5 ou 6 vídeos de outros rabinos, faz o pinça ali, um pouquinho dali, um pouquinho dali. Copia e cola. Né? Copia e cola, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Né? E faz aquela planilhazinha ali, ou decora aquilo em casa na frente do espelho, posta depois no Facebook e vai para Bimar, né? E aí quando vem aquela palavra, aquela perguntinha que não estava no script, essa daí eu não treinei, né? A pessoa fica meio assim. Eu não estou dizendo que a gente tem que saber tudo, não tem. Muitas vezes eu também não sei, não estudei, não é? Por exemplo, minha principal preocupação dessa paraxá foi responder aquela pergunta que eu tinha certeza que ia vir e não veio. Como assim não tinha carne? Se eles tinham boi, se eles tinham um monte de coisa. Eu achava que alguém ia fazer essa pergunta. A primeira coisa que eu fiz, fui no Rashi, fui em outros rabinos, procurar por que isso aí, não é? Então a gente tem que estar preparado na hora de estudar paraxá. Temos sim que recorrer aos sites, temos que recorrer a todos. Claro, nós estamos numa caminhada, alguns de nós recorrem mais, outros recorrem menos. Mas se você não tiver o Da'at, você vai ser mais um papagaio. Entendeu? O Da'at, ele vai revelar. Ele vai revelar. Ele vai ver. Aquilo que a sabedoria e a inteligência Não consegue ver. Ele vê o zero. É a capacidade de ver o zero. O inteligente diz, essa parede tem 2,80, não sei se é isso, 2,80 de pé direito. Ela tem, talvez 6 metros, não sei, de comprimento. Ela precisa ter uma estrutura X para suportar. Isso é inteligente. A sabedoria fala, olha, eu vou fazer, na verdade, de 3 metros. Porque vai que eu preciso fazer um móvel mais alto. E preciso de 3 metros. Ou eu vou fazer de 5 metros, porque eu tenho uma ideia aqui depois de fazer um mezanino. Isso é a sabedoria falando. Agora, o Da'at vai ver a parede e ele vai ver infinitas possibilidades daquela parede que eu falei na semana passada. Ele vai ver a parede? Não, ele não vai ver a parede. Ele vai ver as múltiplas cores que essa parede poderia ter. Ele vai ver um quadro, ele vai ver 3 quadros, ele vai ver coisas aqui, texturas. Né? As pessoas que mexem com decoração e arquitetura são assim. Elas olham e quando elas entram no local, elas já veem. O maior trabalho é convencer as pessoas do que elas conseguem ver, mas elas veem antes que a coisa esteja pronta. Ela já viu. Ela já viu. Então esse é o nível da arte. Eu estou aplicando no nível do Tiferet aqui, né? Mas é da arte. Quando na Torá é a mesma coisa. Então trabalhar o da arte, gente, não é ficar devagando. Há uma diferença entre devagar, ou devagar, né? Devagar é andar devagar. É devagar, há uma diferença entre devagar e meditar. Meditar é buscar um conhecimento verdadeiro. Devagar é ficar inventando coisa. É ficar atribuindo significados assim, muitas vezes ao bel prazer, sem sustentação. Porque vamos falar a verdade, eu posso ver o que eu quiser ali. Né? Eu posso induzir. Eu posso lá ver Moisés e dizer, sou eu, Moisés. Isso não é da arte, isso é indução. O da arte é a nossa capacidade de ver e de obter uma coisa chamada revelação. Mas essa revelação, ela não está disponível ao leigo.
não está disponível ao neófito. Ela está disponível àqueles que entre nós que tem uma veia que vem de Deus. Uma veia que vem de Deus. Então, buscar a Da'at é uma coisa necessária para nós. Hashem, me ajuda a ver o zero, a ver o que não está escrito, a entender as entrelinhas. Então esse é o nível de sabedoria que nós devemos buscar verdadeiramente. De ver. Um outro aspecto da sabedoria que não vai dar para a gente trabalhar hoje, eu acho que já passou de 1 hora, né? Já passou de 1 hora, a gente começou era 5h38, né? São 7 horas, então já deu 1 hora, são 7 horas, são 10 para as 7, já deu 1h10. Começou às 7h35. Não é 5h35, 5h35, né? Não. 5h35, 17h35, né? O meu celular que tá. E nós vamos 10 para as 7. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte, o Da'at também é uma sensação. São o dom do conhecimento, o dom do discernimento, que é algo que nós temos que trabalhar. Hoje, o Levi falou assim, entre nós, vocês perceberam. O Levi falou, eu tenho que começar a acreditar mais em mim. Eu tenho que começar, quando me vem uma coisa na cabeça, eu tenho que começar a prestar mais atenção naquilo que me vem na cabeça. Parar de ignorar essa coisa. Esse despertar. Principalmente as mulheres têm isso mais exacerbado, mas os homens também. Alguns homens também têm. E a gente não começar a dar importância para isso. Mas é claro, não sair, isso pode levar ao preconceito. Né? Pode levar a você criar uma predisposição para aquela pessoa. Então, veio aquela coisa, buscar Hashem. Buscar Deus. Veio um sonho, buscar Deus. Veio uma coisa, me veio à mente, buscar a Deus. Conversar com alguém, buscar a Deus, orar, até se possível fazer um jejum. Hashem me ajuda a entender o significado disso aqui, se é que tem. Talvez tenha sido apenas um sonho da minha cabeça, ou talvez aquele sonho tenha algum significado. Me ajuda a ver. Então o nível da arte é esse nível. E se nós não desobstruirmos isso daqui, então vai criando estática. Essa estática, que é a falta de devoção, que é o excesso de distrações do dia a dia, o trabalho, o excesso de secularidade, tudo isso vai criando uma estática. E isso que acaba chegando até mim, chega de uma forma tão ruim, Que nem consegue. que nem consegue. É como aquela televisão fora do ar, aquele rádio... Aquela brincadeira que a gente faz. Telefone sem fio. Que um fala pro outro, que fala para ver o que chega, a historinha que Isso. chega lá no final. Exato. Então, a desobstrução dessa relação, eu não estou falando que nós precisamos ir por dentro de um monastério ou ter uma vida monástica, mas o que eu estou dizendo é que nós devemos procurar manter limpo o canal de comunicação com o sagrado, a fim de que aquilo que chega ao nosso coração seja mais facilmente compreendido. É a conexão. Trabalhar a conexão. E é por isso que o nosso lema da Kahal Bnei Mashiach é instrução, conexão e redenção. Instrução é o mínimo que a gente tem que saber. Conhecer. Conexão. Reestabelecer nossa conexão com o sagrado. Redenção é a transformação do nosso caráter na imagem de Deus. Participação dos nossos internautas. Yaakov. Estou reiniciando aqui. Deu zica aí? Vamos ver se tem participação aqui. O Maurício Apolônio fala: leio a Torá primeiro e depois escuto os comentários todos os dias. É isso mesmo. Amanhã vejo tudo. Não vale a pena ver de novo.
Não vale a pena ver de novo, que a gente faz, depois a gente coloca lá, né? Eu quero pedir que as pessoas, quero de novo fazer, não sei se eu posso chamar de apelo, mas estimular as pessoas. Alguém perguntou aqui, a Sefirot se interage, mas como equilibrar? Bom, isso não é o tema da aula de hoje, mas o equilíbrio das Sefirot se dá através de exercícios práticos. E aí vem as Midot, que a gente já tem trabalhado alguns dias, às vezes a gente dá uma pausa, volta para esse tema. Equilibrar as Sefirot é através de exercícios. Aquele que tem dificuldade em dar, precisa dar mais. Aquele que tem facilidade em dar e acaba dando demais, tem que aprender a se conter. E assim por diante. É assim que se estabelece o equilíbrio. Com força de vontade. Em primeiro lugar, com força de vontade. Sem preguiça. A preguiça é inimiga de qualquer transformação. Porque a preguiça sempre quer que a gente fique no mesmo lugar. Imagina, montar o tabernáculo de novo. Montamos. Uma semana depois a nuvem sobe. Desmontar de novo. Às vezes fica um ano, às vezes fica 6 meses, às vezes fica uma semana. Teve uma situação ali em que fica uma semana só o tabernáculo. Só um guarda só indo. Oi? Tinha um guarda para observar só isso. Sim, exato. Mas por que a Hashem fazia essas coisas? Para tirar o nosso povo do marasmo, da preguiça. E a preguiça é a principal coisa que tem que ser tirada da nossa vida. Ok? Diga lá, Jacob, alguma coisa? Disse assim, concordo que o passo os vídeos é escrita, mas a obrigação do judeu praticante é ler e aliar todo dia. Claro. E é o dever de todos nós nos preparar para o Shabbat. A nossa Ferreira, isso é uma obrigação de todos nós. Quando a gente manda pelo WhatsApp, muitas vezes a pessoa está no trabalho e tal, ela lê. Isso não isenta ela chegar em casa, abrir o Rumash, ler o que os nossos sábios dizem, nem que sejam os comentários de rodapé. Tá? Isso não. Ouvir o áudio é bom, mas o áudio fala de um ou dois assuntinhos pequenininhos daquela paraxá. Eu quero que me dê por escrito, ou aliás, então, passa uma dúvida para mim. Porque eu queria saber direitinho o nome. Deus onisciente e onipresente, essas coisas assim. E agora também assim. Que fugiu da mente agora. Ele é essas coisas. E ele é sabedoria e inteligência. Por exemplo, ninguém vê Deus nem a par para ver. Deus Sim. é para porque ele é sabedoria. Sim, ele é a própria essência. A própria ciência. Isso que eu queria ter tudo junto, escrito, que eu vou abrir a minha mente e descobrir tanta coisa com essa. Eu sabendo dessas coisas. Bom, essa é a minha dificuldade. Eu sou um homem de falar, não tanto de escrever. Minha dificuldade é justamente de escrever. Vocês já perceberam que quando eu trago os meus cursos, eu não trago nenhum papel comigo. É a mera reflexão daquilo que eu tenho durante a minha semana. Muitas das coisas que eu ensino hoje eu aprendi da minha infância. Não lendo, não. Na minha casinha na árvore, lá no bairro onde eu fui criado, minha pai fez uma casinha na árvore, às vezes eu ia na casinha na árvore e ficava lá pensando. Quando vocês veem o Davi assim, muito louco, assim, falando as coisas, eu era mais ou menos assim que eu era também. Então muitas vezes as coisas simplesmente saem. Eu sentei aqui hoje, eu vou falar sobre Da'at, mas todos esses argumentos vieram agora. É uma característica minha, ninguém precisa ter essa característica. É uma característica natural. O passarinho não tem mérito em saber voar. Ele nasceu para voar. Então não é mérito, é uma característica própria. Então, muitos rabinos também falaram muito, e Yeshua, por exemplo, falou. Yeshua nunca escreveu um livro, ninguém sabe o Evangelho segundo Jesus. Só o Allan Kardec que fez, né, o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Psicografou, né? Mas, enfim, vocês já leram esse livro? É um evangelho sob a perspectiva dele, né? Que foi psicografado por um médium, né? Aí é fácil, né? Aí é fácil. Engraçado que ele viu as mesmas coisas, né? Ele psicografou, mas ele viu que ele nasceu de uma virgem, ele viu um monte de coisa. Ele viu até as partes acrescentadas. Eu achei fantástico. Eu achei fantástico. É muito engraçado. Mas enfim, né? Muitas vezes é preciso o quê? Não é? É um negócio estranho, né? O cara fez um negócio psicografado, mas junto com todos os acréscimos do quarto século. Eu acho que foi do cara que escreveu, né? Que botou o acréscimo ali, foi ele que desceu da hora. Ah, foi ele, né? Ele era a entidade, né? A entidade que estava lá já antes, né?
Mas é isso, gente. Então, escrevendo ou não escrevendo, falando ou não falando, eu tenho uma notícia boa para quem lembra hoje. O Samuel trouxe aqui para mim, ele tem que baixou na internet, o nosso antigo curso de aprofundamento da Torá, os 7 episódios. Muito bom. Eu vou subir no canal, né? Muita gente me pediu, eu nunca tinha conseguido. Nós tínhamos mais de 500, quase 1000 vídeos no YouTube. Nós, na época, tiramos todos. Nós estamos reconstruindo com um pouco mais de 80 vídeos no nosso canal, sobre os mais variados temas. Quero propor a você que assista e que não tenha vergonha não de dizer que é um Binei Mashiach. Compartilhe no seu Facebook, mande pelo seu WhatsApp. Muitas pessoas estão assistindo, né? Através da linha do Facebook. Tem gente criando página, colocando lá, né? Páginas, vamos dizer assim, não oficiais, mas a nosso favor, que estão fazendo lá. Isso é uma coisa positiva. Trabalhe para divulgar o reino de Deus. Nosso papel é fazer crescer a plantinha, mas quem assopra o dente de leão e espalha é você. Assopre o dente de leão. Tá bom? É isso. Shalom lekulam, shalom tzadikim. Até o nosso próximo encontro. Maravilha.